Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alessandra Correa Farago e vamos dar continuidade, aos estudos da nossa disciplina, Alfabetização e Letramento, aspectos históricos e teóricos. Estamos falando um pouco sobre a questão da alfabetização indígena e hoje vamos tratar um pouquinho a respeito da questão legal do trabalho de alfabetização. O que a legislação nos diz? Bom, a língua indígena, a língua, dentro da perspectiva indígena, no trabalho de alfabetização, a língua oficial, a que deve ser utilizada para o trabalho de alfabetização, é a língua indígena, que a gente chama língua de instrução. Isso foi normatizado de acordo com a Resolução 3 de 1999 do Conselho Nacional de Educação, que diz: como uma das formas de preservação da realidade sociolinguística de cada povo, a língua oficial para o trabalho de alfabetização deverá ser a indígena. Para isso, é necessário considerar o entorno, as práticas de leitura que existem socialmente, ou seja, o material utilizado nas salas de alfabetização devem ser construídos pelo próprio povo indígena, porque as práticas sociais, as leituras e as práticas de escrita que são utilizadas por aquele povo indígena, são elas que vão servir de base para o trabalho de alfabetização. Então, são esse tipo de material que eu tenho que valorizar. Como a sociedade indígena ela é muito pautada em linguagem oral, é interessante que a gente, inclusive, tenha a possibilidade de fazer uma transcrição dessa linguagem oral, de que exista alguém ali para fazer o registro de toda essa linguagem oral ou de toda essa narrativa oral que muitas vezes os sabedores que são os mais idosos ali da comunidade indígena, aquilo que eles narram para aquele povo, para poder aí transmitir tanto o modo de vida quanto a questão cultural que aquele povo vive, que aquele povo defende ou que aquele povo quer transmitir de uma geração a outra. Então, esse acaba sendo, esses registros, essas narrativas acabam sendo referência para a construção de materiais para serem utilizados no trabalho de alfabetização, dado a própria característica tradicional que as sociedades indígenas têm. E essa característica ela é muito voltada para uma linguagem oral. Por isso que é importante que se façam os registros dessas narrativas orais para que se utilize no trabalho de alfabetização. É importante alfabetizar em língua indígena, utilizando textos significativos, ou seja, textos que eles normalmente utilizam naquela comunidade indígena. É preciso que existam muitos tipos de texto variados e que circulam dentro de uma língua indígena, dentro da língua materna, dentro da língua de instrução daquele determinado povo indígena. Não podem ser os textos escolarizados, porque esses textos eles não são de circulação social dentro daquela comunidade indígena. Dessa forma, a gente não pode caracterizá-lo dentro de uma perspectiva de letramento, porque o letramento nada mais é do que a gente viabilizar nas práticas de alfabetização as questões de uso social da leitura e da escrita, as práticas sociais mediadas por leitura e escrita. É indispensável estabelecer a funcionalidade da língua escrita. As crianças, os indivíduos que estão passando pelo processo de alfabetização, precisam entender para que serve a escrita, qual a função social que a escrita cumpre em determinados contextos em que ela se faz presente. É preciso, então, que existam textos nessa comunidade de diferentes formatos, e que sirvam para atender não só propósitos escolares, mas que sejam utilizados dentro daquela comunidade indígena, Há etnias que ainda não dispõem de um estudo a respeito das suas línguas maternas.
o que provoca impactos para a prática pedagógica, inclusive para a etapa da alfabetização. Por quê? Porque não apresentam um material didático adequado e muitas vezes o professor indígena ele acaba sentindo que não tem materiais ou que ele tem que produzir às vezes materiais que são pouco significativos para aquelas crianças ou para aqueles indivíduos que estão em etapa de alfabetização. Então, por sua vez, as comunidades e os professores acabam escolhendo a língua portuguesa por ser mais fácil de adquirir material para conseguir alfabetizar aquelas crianças. Quando, na verdade, a gente tem que procurar sempre, primeiro, a ênfase na língua de instrução, que é a língua daquele povo indígena. Essa é a nossa prioridade. E, posterior a isso, a gente tem a inserção da língua portuguesa. Há casos em que a alfabetização acaba sendo desenvolvida em formato bilíngue, inclusive, né? Aí a hora aprende a língua indígena, a hora aprende-se a língua portuguesa. Isso é bastante comum. Mas a prática que a gente mais, o referencial sugere, é que a ênfase seja dada à língua do povo indígena. Então, essa é a língua de instrução que deve ser prioridade dentro da comunidade indígena. Existem dificuldades também porque a prática social ela acaba dialogando com a prática pedagógica, de modo que há muitas situações em que as crianças chegam à escola falantes de língua portuguesa. Então, elas acabam não tendo contato com a língua daquele povo indígena e, com isso, por alfabetização, passar por esse momento de fonetização da escrita, ou seja, a criança precisa falar para saber o que vai escrever, então isso acaba comprometendo o trabalho com a língua indígena, porque o professor acaba priorizando a alfabetização na língua portuguesa, o que não é tão adequado, visto que a legislação coloca que a língua de instrução do povo indígena, a língua deve ser, a língua primária tem que ser a indígena, ok? Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido, até mais.